Manada de predadores. Parte 4. Cerca de 10 homens fortes emergiram da floresta, formando um semicírculo ao redor da carruagem. Nenhum desses homens estava equipado exatamente da mesma maneira. Ainda assim, embora não fossem obras-primas, seu equipamento não era de baixa qualidade. Estava claro que eles haviam escolhido a dedo suas armas. A maneira casual como eles estavam discutindo como lidar com seu alvo e a ordem soava como se eles já tivessem sua presa no saco. Na verdade, eles haviam feito esse tipo de coisa inúmeras vezes no passado. Seria estranho se eles se sentissem preocupados. Depois que Zack saltou do banco do motorista, ele correu até os homens que apareceram. Ao desmontar do assento do motorista, ele cortou as rédeas para que a carruagem não pudesse partir e, depois de fazer macacos com as portas da carruagem, elas só abririam do lado voltado para os homens. Os homens brandiram suas armas para que suas presas pudessem ver. Este foi um aviso sem palavras. Se eles não saíssem rapidamente, eles estariam em apuros. Em resposta, as portas da carruagem se abriram lentamente. Uma bela mulher se revelou ao luar. Os mercenários e bandidos reunidos riram grosseiramente e olharam para ela com olhos lascivos. Ficou claro por suas expressões que eles estavam encantados. No entanto, uma pessoa entre eles ficou surpresa. Essa pessoa era Zack. Sua surpresa pode ser resumida em 3 palavras: quem é esta? Zack nunca tinha visto essa beleza antes. No entanto, o treinador era muito familiar para ele, e o contraste entre os dois deixou Zack confuso e sem palavras. Depois disso, outra linda mulher apareceu, vestida de maneira muito parecida com a primeira. A dúvida começou a florescer nos rostos dos homens. Seus alvos deveriam ser uma herdeira que não soubesse como o mundo funcionava, assim como um velho mordomo. E então, uma garota que poderia ser considerada pequena apareceu e suas dúvidas desapareceram. Seu cabelo prateado brilhava ao luar, e seus olhos carmesim orvalhados tinham um brilho sedutor. Os bandidos só ficaram boquiabertos ao ver essas belezas, incapazes de reunir palavras de elogio. Neste momento, até mesmo sua luxúria bestial encolheu em face da verdadeira beleza. Chaltear sorriu lascivamente enquanto se banhava nos olhares cativados dos homens. Ela avançou sem proteção diante deles e disse: Senhores, obrigado por virem até aqui por mim. Posso saber quem é seu líder? Posso negociar com ele? Depois de ver os bandidos olhando para a mesma pessoa, Chaltear aprendeu o que ela precisava saber. Quer dizer, todos os outros aqui eram dispensáveis. Sobre o que você quer conversar? O homem que parecia o líder deles parecia ter voltado ao normal depois de seu encontro com aquelas lindas mulheres. Ele avançou. Por favor, perdoe o mal-entendido. O que eu quis dizer com negociações foi apenas uma piada para que eu aprendesse o que precisava saber. Desculpe por isso. Quem são vocês? Chaltear olhou para Zack, que havia feito essa pergunta. Você deve ser aquele sujeito Zack. Vou te dar a solução como prometido, então você poderia se afastar por um tempo? Alguns dos bandidos buscaram uma resposta para a confusão nos rostos uns dos outros. No entanto, entre eles: você tem um bom corpo para um pirralho. Vou fazer você chorar por mim um pouco. O bandido que por acaso estava parado na frente de Chaltear estendeu a mão para apalpar aquele busto amplo dela, que não combinava com sua idade. E então, o apêndice caiu no chão. Você poderia não me tocar com sua mão imunda? O homem estupefato olhou para seu braço agora sem mãos e, após um momento de atraso, ele lamentou. Você está fazendo tanto barulho por perder uma única mão. Você é mesmo um homem? Chaltear casualmente sacudiu a mão dela enquanto ela murmurava baixinho, e a cabeça do homem caiu no chão também. Como ela cortou a cabeça dele com suas mãos desarmadas, delicadas e delgadas. O pesadelo diante deles dificilmente parecia real. Os bandidos ficaram apavorados além de toda a capacidade de pensamento racional, incapazes de reagir após esse tremendo choque. No entanto, o que eles viram em seguida os trouxe de volta aos seus sentidos. O sangue fresco jorrando das partes cortadas do corpo se movia como se tivesse vontade própria, juntando-se acima da cabeça de Chaltear e formando uma orbe de sangue. Chaltear e companhia sabiam que este era o efeito da habilidade chamada Blood Pool. No entanto, a primeira coisa que esses bandidos sem noção pensaram ao ver essa habilidade desumana foi:
Ela é uma lançadora mágica. Qualquer pessoa que entendesse de magia deveria ser capaz de dar um aviso mais preciso. Lançador de mágico era um termo muito amplo que se referia a muitas profissões e empregos, e os meios de lidar com eles eram igualmente variados. Em particular, pode-se pensar em Chaltear, que só usava um vestido, como um lançador de magia arcana, ou talvez um lançador de magia espiritual. No entanto, nenhum deles falou um aviso como esse. Pode-se então concluir que nenhum deles sabia nada sobre magia. Em outras palavras, eles pensavam em qualquer coisa que não conseguiam entender como mágica. Quando Chaltear percebeu isso, ela olhou com desinteresse para esses bandidos em pânico, que desesperadamente ergueram suas espadas contra ela. Que aborrecido! Limpe essa bagunça. Além disso, deixe este e aquele. Entendido? Sim, Chaltear-sama. As noivas vampiras esperando atrás de Chaltear em ambos os lados avançaram, e uma delas deu um soco no rosto de um bandido que tentava atacar Chaltear, fazendo-o voar. Parecia que alguém havia atirado uma vara de metal em seu rosto com toda a força. Os bandidos se arquearam no ar, acompanhados pelo som de algo como um balão cheio estourando. Todos os tipos de fluidos corporais, sangue, matéria cerebral e muito mais, jorraram de seu crânio. O sangue coagulado brilhava sobre o luar, parecendo ainda mais bonito por sua aparência horrível. Mais da metade da cabeça do bandido voou, e cérebros rosados espirraram do crânio despedaçado. Puxado pela gravidade, o cadáver do bandido rolou para o chão com um grande baque. Esse som foi um sino de partida que encheu os bandidos de terror e Chaltear de deleite. Zack sorriu rigidamente enquanto observava a cena à sua frente. Foi uma visão verdadeiramente horrível. Ele queria vomitar ao sentir o cheiro do sangue que saiu da carnificina diante dele. Homens tiveram suas mãos e pés arrancados como pedaços de papel, e crânios estouraram entre as mãos pareadas como romãs maduras. Um peitoral foi arrancado e uma mão apunhalada na barriga agora exposta. Quando voltou, levou vários metros de intestino reluzente e escorregadio com ele. O fato de a vítima ainda estar viva depois disso fala da resiliência da humanidade. Um homem se contorcia no chão, tentando fugir mesmo com as duas pernas quebradas. Objetos de cor branca, seus ossos quebrados, projetavam-se através de sua pele e carne. Ele estava tentando desesperadamente rastejar para longe com as mãos, lutando para se afastar da fonte desse horror, querendo permanecer vivo por apenas mais um momento. A linda garota olhou para o homem rastejando a seus pés, e sua risada estridente o irritou. Como as coisas acabaram assim? Zack pensou o mais forte que pôde. Por mais que se tentasse disfarçar a polidez, o mundo ainda funcionava com base no princípio de que os fortes se alimentam dos fracos. Era absolutamente natural que os fortes oprimissem os fracos. Afinal, Zack estava fazendo isso sozinho. No entanto, era certo que os fortes fossem tão longe e fizessem tanto? Claro que não. Ele não podia aceitar seus métodos cruéis de matar. Então, o que ele deve fazer? O inimigo estava simplesmente escolhendo não atacá-lo, então se ele tentasse fugir, eles provavelmente fariam algo para fazê-lo não se atrever a escapar novamente. Algo doloroso e enjoativo, por exemplo. Zack procurou sua espada curta escondida através de sua roupa. Por que sua espada era tão pequena? Como poderia resistir a esses monstros que podiam torcer os braços dos homens tão facilmente? O que ele fez com eles? Ele nunca tinha pensado em fazer nada com aqueles monstros. Zack se abraçou, como se tentasse esconder sua presença. O rítmico ranger de seus dentes de repente pareceu-lhe extremamente áspero. O que aconteceria se aqueles monstros ouvissem e fossem atrás dele? Ele tentou se conter, mas seus dentes não o ouviram e continuaram trincando. Falando nisso, que tipo de pessoa eles eram? Zack não os reconheceu de todo. E assim que ele pensou sobre isso, Zack-san, venha por aqui. Uma voz doce e doce veio de trás dele, completamente em desacordo com o cenário cruel à sua frente. Zack olhou com medo para trás e viu sua patroa parada diante dele. A expressão dela não combinava com a herdeira arrogante e argumentativa pela qual ele a conhecia. Se ele estivesse calmo o suficiente, ele poderia ter suspeitado disso, mas Zack, que tinha sido levado à confusão por este mundo bizarro e o fedor de sangue, não tinha energia para suspeitar de nada. O que são esses monstros?
Zack lamentou, sua voz falhando, em Solution, a filha endinheirada da nobreza que não sabia nada do mundo. Por que você não me disse que havia monstros como esses por aí? De fato, se ele soubesse disso de antemão, as coisas não teriam terminado assim. A vadia diante dele era responsável pela cena assustadora diante dele. Não fique quieto, fale. Vamos ver se entendi, isso é tudo culpa sua. A ansiedade e o terror combinaram-se para impeli-lo para a frente, e um Zack furioso não pôde mais suportar. Ele estendeu a mão para agarrar Solution pelo colarinho e sacudiu-a bruscamente. Compreendo. Por favor, siga-me. Você vai me salvar? Não, eu simplesmente desejo aproveitar esta última chance para desfrutar de você. Uma mão pálida como marfim, fria como gelo, agarrou a de Zack, e então Solution deu um passo à frente, puxando-o para longe. Embora eu já tenha permissão, Seba-sama não gosta desse tipo de coisa, então prefiro fazer à distância. Ele não tinha ideia do que ela estava falando. No entanto, Zack sentiu que se ele sozinho estivesse sendo levado para longe, poderia haver uma chance de sobreviver. Zack fingiu não ouvir os gritos horríveis atrás dele. Isso não poderia ser evitado. Zack estava muito fraco. Ele não poderia salvar aqueles seus camaradas que deveriam ser mais fortes do que ele. Por favor, não fique muito animado. Se possível, gostaria que você fosse gentil comigo. Isso me deixaria muito feliz. Atrás da carruagem, Solution falou baixinho com Zack enquanto acenava para ele, então estendeu a mão para trás, como se fosse desfazer o vestido. Quando Zack viu isso, ele olhou com a boca aberta. O que essa mulher estava fazendo? Zack olhou para Solution como se ela fosse algum tipo de criatura exótica. As mãos de Solution não pararam durante tudo isso, e então Zack completamente confuso perguntou: o que você está fazendo? O que você acha? Com isso, Solution tirou facilmente seu corpete justo. Como se esperasse por esse momento, seus seios fortemente amarrados saltaram para fora. Eram globos firmes e elásticos, e sua pele parecia vagamente translúcida sobre o luar. Zack engoliu em seco com a visão diante dele. Por favor. Solução empurrou seu peito para fora, como se o convidasse a acariciá-la. O que você quer que eu? Zack havia se esquecido de si mesmo enquanto se fixava no corpo diante dele. Ela era bonita. Este era o corpo feminino mais bonito que Zack já vira em sua vida. De todas as garotas de que Zack havia participado, a mais bonita era aquela que pertencia a uma caravana que ele havia atacado. Porém, quando chegou a vez de Zack, a garota estava exausta. Ela ficou imóvel, apenas espalhando as pernas como uma rã. Ainda assim, não havia diminuído sua beleza nem um pouco. No entanto, a garota antes dele era ainda mais bonita, e ela não era indiferente como a outra garota. O desejo acendeu as chamas da luxúria de Zack, e o calor na parte inferior de seu corpo começou a se espalhar por sua virilha. Ofegando como um cachorro, ele estendeu a mão para o corpo de Solution. Parecia, como seda. Zack não conseguiu mais se conter e agarrou os seios mais bem formados de Solution. E então sua mão inteira se afundou nela. Zack pensou por um momento que o corpo dela era tão macio que parecia que sua mão inteira estava dentro dela. Mas, ao olhar para a própria mão, percebeu que não era esse o caso. A mão de Zack havia literalmente afundado no corpo de Solução. O que diabos é isso? Zack gritou de surpresa e tentou puxar a mão para trás, mas não conseguiu movê-la. Não apenas não se moveu para trás, como foi sugado ainda mais para dentro. Parecia que havia muitos tentáculos se contorcendo dentro da Solução que se agarrou à mão de Zack e o estava atraindo. O belo rosto de Solution não mudou, mesmo sob essas circunstâncias estranhas. Ela simplesmente observou Zack em silêncio. Sua expressão era a de uma cientista observando enquanto um animal de laboratório era injetado com uma substância química letal, combinando um frio desapaixonado com curiosidade e excitação. Oi, pare! Solte-me! Zack fechou a outra mão em punho e golpeou com toda a força o rosto bonito de Solution. 1, 2, 3 vezes. Zack balançou com força total, socando fortemente e não se importando se seu punho estava ferido. Esse belo rosto permaneceu impassível, apesar de um homem adulto o golpear com todas as suas forças. Isso não pareceu machucá-la. Em vez disso, Zack ficou assustado com o que sentiu ao bater nela.
Essa sensação foi como socar um odre macio e cheio. Em circunstâncias normais, deveria haver alguma resistência ao seu soco, mas ele não sentiu que havia atingido o osso. Não era assim que socar um ser humano deveria ser. A cena irreal de carnificina atrás dele, esquecida devido à sua excitação, de repente passou por sua mente. Zack reprimiu o impulso de gritar. Eventualmente, ele percebeu. A mulher desnudando o peito para ele diante de seus olhos também era um monstro. Você finalmente percebeu isso? Então, vamos começar a parte divertida, certo? Quando ela disse isso, uma dor como a apunhalada de centenas de agulhas irradiou de sua mão presa. Ah! Agora estou dissolvendo sua mão. Zack não conseguia entender essas palavras frias devido à agonia que o dominava. Isso não estava mais na esfera de sua compreensão. A verdade é que gosto profundamente de ver as coisas se dissolverem. Portanto, achei uma feliz coincidência você querer estar dentro de mim, Zack-san. Ji, seu monstro maldito, vá para o inferno. Lutando contra a dor, Zack sacou sua espada curta enquanto gritava com ela. Então, ele esfaqueou com força o rosto bonito de Solução, e seu corpo estremeceu. Pegue isso. No entanto, Zack percebeu imediatamente que tinha sido muito apressado. De que adiantaria esfaquear a superfície de um lago com uma espada curta? Isso apenas faria mais ondulações, e foi o que aconteceu. Solução se virou para olhar para Zack, ainda com uma espada curta enfiada no rosto, e então disse gentilmente: Sinto muito, mas sou resistente a ataques físicos, então um golpe como esse não pode me machucar. Então, irei dissolvê-lo. Um fedor acre queimou seu nariz e, em segundos, a espada curta caiu do rosto de Solution, a lâmina meio dissolvida. Exatamente como ela havia dito, seu belo rosto sem marcas estava diante de seus olhos. Quem diabos é você? A agonia em sua mão estava lentamente se espalhando pelo resto de seu braço, mas o medo da morte iminente anulou sua dor. Zack fez sua pergunta enquanto as lágrimas brotavam de seus olhos. No entanto, a resposta o fez querer enfiar os dedos nos ouvidos para negar. Eu sou um slime predatório. Já que o tempo é limitado, vou precisar engoli-lo. Os braços de Zack foram puxados para o corpo de Solution. A sucção foi tão forte que Zack não conseguiu resistir, mesmo que fosse capaz de fazê-lo. Pare, 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 pare. Poupe-me, 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 por favor. Zack chorou e implorou, mas a força que o puxou para o corpo de Solução ainda era muito forte, o suficiente para que um ser humano não pudesse resistir. Seus braços, seus ombros, todos eles eram constantemente devorados por seu corpo. Lilia! Com aquele último grito, o rosto de Zack foi sugado pelo corpo de Solution. E assim, Zack foi engolido inteiro, como se fosse a presa de uma cobra. Depois de alguns minutos, não havia mais sobreviventes. O lugar cheirava a um fedor horrível. Não, um homem ainda sobreviveu. Ele mexeu a língua enquanto se agachava perto dos pés de Chaltear, lambendo os sapatos de salto alto dela para limpar a massa do cérebro que respingou neles depois que ela esmagou de brincadeira o crânio de um bandido. Chaltear olhou para os calcanhares agora limpos com satisfação. Bem feito. Então, de acordo com nosso acordo, não vou tirar sua vida. O homem, seus traços assustados amassados em uma bola, olhou para Chaltear com uma expressão de agradecimento no rosto e se curvou repetidamente para ela em agradecimento. Chaltear olhou com amor para aquele homem parecido com um cachorrinho e estalou os dedos. Drenio. Uma vez que as duas noivas vampiras vieram ao seu lado, o homem finalmente entendeu o que essas palavras significavam. Os mortos-vivos ainda estão tecnicamente vivos, então eu não estava mentindo para você. As noivas vampiras o morderam ansiosamente, e Chaltear olhou com o canto do olho para o homem enquanto sua força vital era drenada para longe dele. Ela se virou para Solution, que estava reorganizando sua gola bagunçada quando saiu da direção do treinador, e disse: Oh, acabou? Sim, fiquei bastante satisfeita. Estou profundamente grato a você por isso. Não há necessidade de fazer cerimônia. Afinal, somos todos servos de Nazarick. Falando nisso, aquele humano se divertiu? Ele está atualmente se divertindo. Você gostaria de ver? Posso? Então, deixe-me dar uma olhada rápida. O braço de um homem saiu repentinamente do rosto de Solution, acompanhado por um fedor vil que picou o nariz. A fonte do odor era aquele braço.
Seus músculos foram mal dissolvidos depois de serem expostos a um ácido poderoso, e a reação do sangue de dentro dos músculos com o ácido criou jorros de gases espessos. O braço se debateu como se tivesse emergido da superfície de um lago, lutando desesperadamente para agarrar algo. Sucos fluíam dos músculos expostos a cada contração. Minhas desculpas, eu não sabia que ele ainda estava tão cheio de energia. A solução foi uma visão bizarra quando ela se curvou em desculpas, com o braço esticado para fora do rosto. Ela então enfiou o braço de volta no rosto, sorrindo depois que o braço que se agitava foi completamente engolido mais uma vez. É incrível como você pode engolir um homem inteiro e parecer que nada aconteceu. Obrigado pelo seu elogio. Não é visível externamente porque o interior do meu corpo estava originalmente vazio. Além disso, sempre fui uma criatura assim, então isso deve ser o efeito de algum tipo de magia especializada. Isso pode ser um pouco intrometido da minha parte, mas quando ele vai morrer? Eu poderia secretar um ácido mais forte para matá-lo imediatamente se você desejar, mas já que um humano que deseja entrar em mim é uma ocasião rara, gostaria de deixá-lo desfrutar disso por um dia inteiro. Eu não ouvi nenhum grito. Você o corroeu com ácido? Não, eu não fiz. Se eu dissolver sua garganta com ácido, ele pode sufocar por não conseguir respirar. Portanto, eu inseri parte do meu corpo nele para suprimir sua voz, e também tem o efeito de prevenir cheiros ruins. Estou bastante impressionado com a sua atitude de prestar muita atenção aos seus brinquedos e brincar com eles o maior tempo possível. A propósito, você pode corroer lugares específicos com seus ácidos. Por exemplo, corroendo apenas um determinado lugar? Na verdade, essa é uma tarefa fácil de realizar. A prova disso são os pergaminhos, poções e outros itens mágicos dentro do meu corpo, e o fato de que esses itens estão intactos. Eu poderia me mover livremente mesmo se eu tomasse seu corpo dentro do meu, Chaltear-sama, embora eu tivesse que pedir que você não se movesse muito. Slames predatórios com certeza são incríveis. Você quer jogar juntos na próxima vez? Isso vai ficar bem. Embora. De onde você planeja conseguir os brinquedos? Chaltear sorriu feliz quando encontrou Solution olhando para as noivas vampiras atrás dela. Aquelas garotas não são tão ruins, mas eu quero esperar até que alguém tente nos invadir e então implorar a Insama que as dê para nós. Então, por favor, não se esqueça da minha parte. Eu gostaria de engoli-los até o peito e expor o resto deles. Isso também deve ser muito interessante. Nada mal. Você se dá bem com aquele interrogador? Neuronista Sama? O oficial de coleta de informações especiais? Infelizmente, não consigo entender o senso estético dessa pessoa. Chaltear planejou continuar, mas ela foi interrompida por uma voz atrás dela. Solução, terminei aqui. Podemos sair a qualquer momento, gritou Sebas do banco do motorista, depois de recolocar as rédeas. Entendido, estou indo. Então, Chaltear-sama, embora doa ao meu coração partir, permita-me dizer adeus. Chaltear olhou para Solution enquanto ela voltava correndo para a carruagem, e depois para Sebas, que estava sentado no lugar do motorista. Então, vamos nos separar por enquanto, Sebas. É mesmo. Isso significa que você já descobriu o esconderijo dos bandidos? De fato. Devemos invadi-los depois e procurar por qualquer pessoa interessante que possa saber algo que agrade a Insama. Caso contrário, tudo isso teria sido uma perda de tempo. Entendo. Foi um prazer viajar com você, Chaltear-sama. Obrigado por isso. Vamos nos encontrar novamente em Nazarick. Nós iremos, então.